E o Corinthians tentou a contratação de Oscar, foi o próprio meio atacante do São Paulo quem fez tal revelação. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala sobre, e conta também sobre o desaparecimento de jogador importante no Corinthians. Novidades importantes no Corinthians envolvendo o Rodrigo Garro e o presidente Augusto Melo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Pedro Raul, que vive grande fase com a camisa do Ceará, inclusive foi o autor do gol do título do Campeonato Cearense contra o Fortaleza, explicou por que não deu certo no Corinthians, abre aspas para o centroavante: eu não tinha uma relação muito boa com o Ramon Dias, só conversava com o filho dele, o Emiliano. Era difícil jogar no Corinthians também, porque o Yuri Alberto fazia gol todo jogo e o Memphis é um jogador internacional. Para falar sobre Oscar no Corinthians, essa possibilidade existiu e foi o próprio Oscar quem fez a revelação. Algum tempo atrás, quando ainda jogava na China, o Oscar foi procurado por Vitor Pereira, então técnico do Timão. Você lembra daquele período em que o Oscar não estava jogando na China e foi liberado para treinar e ficar aqui no Brasil, para ficar até mais próximo da esposa que estava grávida, né? Foi nessa época que o Vitor Pereira, muito próximo do Oscar pela relação que eles criaram na própria China, entrou em contato com o jogador, abre aspas por Oscar: falo sempre com o Vitor Pereira. Na época que ele estava no Corinthians, chegou a me mandar mensagem: vem treinar aqui comigo. E eu iria ficar um tempo sem jogar naquela oportunidade. Mas não aceitei a proposta. Imagina a confusão que ia dar eu treinando pelo Corinthians, fecha aspas. O Oscar super identificado com o São Paulo, embora com uma enorme rusga. Lá atrás, quando revelado pelo Tricolor, o Oscar foi via justiça para o Internacional. Isso sempre gerou muito desconforto para ele com torcedores do Tricolor. Oscar, que sempre se admitiu São Paulino, até por conta do seu pai. E os filhos do Oscar também, todos são paulinos. Então o Oscar precisava reatar essa relação com o torcedor tricolor. Certamente seria um grande balde de água fria se ele fosse jogador do Corinthians. Oscar que voltou ao São Paulo, mas ainda busca participações em títulos e também em se tornar um pouquinho mais protagonista. Só para completar o noticiário do Corinthians, Timão que está há 2 dias de quebrar o 4º maior jejum de títulos de sua história. Timão não é campeão desde 2019. Está perto de completar 6 anos de fila. Para acabar de vez com essa história, basta empatar ou vencer o Palmeiras na Neoquímica Arena na próxima quinta-feira, estádio completamente lotado. Hora de falar sobre o Corinthians com informação importante: o Rodrigo Garro deve chegar em plenas condições para enfrentar o Palmeiras nessa quinta-feira na Neoquímica, na decisão do Campeonato Paulista. O meio-atacante argentino, que tem sofrido desde o fim da temporada passada com dores crônicas no joelho, fez em alguns dias tratamento em 3 turnos para se colocar à disposição e ao longo dessa semana tem treinado sem limitações. Vai caber ao técnico Ramon Dias a utilização do atleta ou não. Camisa 8, absolutamente decisivo, foi uma das peças mais importantes na reconstrução do Corinthians na temporada passada, ao lado de Yuri Alberto e também Memphis Depay. Rodrigo Garro, que nem disputou a partida de ida contra o Palmeiras no Allianz Parque, entre outros motivos, por conta do gramado sintético do estádio Alviverde, que poderia agravar a lesão ou esse problema crônico que ele sofre no joelho. Para completar o noticiário alvinegro, contar que Augusto Melo, presidente do Timão, sofreu uma derrota importante na justiça. Ele tentou um novo recurso para impedir o processo de impeachment do qual ele é vítima, ou do qual ele é alvo, né? Conselheiros do Corinthians trabalham e discutem internamente para tirar o presidente sobre uma série de alegações, entre elas o caso Vaidbet. Com a negativa da justiça, segue o processo ainda sem data para uma reunião que poderia determinar a saída do presidente de forma imediata. O Augusto prometeu recorrer e levar o caso, se for necessário, até a última instância em Brasília. Hora de falar sobre Breno Bidon,
que está perdendo espaço no Corinthians, apesar do enorme cartaz que ele tem. O Bidon e o Yuri Alberto são as grandes apostas do Corinthians para vendas internacionais, em negócios que certamente podem superar 20 milhões de euros. Mas a verdade é que o Bidon, depois de servir a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, em que o Brasil foi campeão, ele até volta jogando como titular no Corinthians, mas some do time a partir da derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Parece que o Bidon foi a grande vítima daquela derrota que causou a eliminação do Timão na pré-Libertadores. Tanto que nos 3 jogos seguintes, o Bidon até esteve em campo, mas somente nos minutos finais. Foram 19 minutos contra o Santos, na vitória por 2-1 na semifinal do Campeonato Paulista, 6 minutos no jogo de volta contra o Barcelona, na Neoquímica Arena, vitória por 2-0 corintiana, e apenas 1 minuto em campo no confronto contra o Palmeiras. Jogo de ida da final do Campeonato Paulista, ele entrou só para constar. Com um detalhe, jogo em que o Corinthians não tinha Rodrigo Garro por conta da preservação em relação ao joelho. A tendência é que o Bidon siga de fora na partida de volta marcada para essa quinta-feira no Corinthians como mandante. Isso porque o Ranieri recuperou seu espaço no time titular e Martinez e Carrillo hoje são 2 das principais referências da equipe. Não me refiro nem só em relação a meio-campistas, mas como jogadores em geral. O Carrillo talvez seja o melhor jogador do Corinthians na atual temporada. Martinez também vive grande fase. Então para o Bidon resta a disputa da bola ou da posição com o Ranieri. E a impressão que se tem é de que depois da falta de combate do Corinthians contra o Barcelona em Guayaquil, houve a percepção do técnico Ramon Dias de a necessidade de ter um time mais físico, mais intenso e mais marcador. Até por isso o Ranieri ganhou a posição e o Bidon agora é reserva. Só para completar o noticiário corintiano, Memphis Depay deve voltar a treinar nessa quarta-feira, depois de servir a seleção holandesa eliminada nas quartas de final da Nations League, derrota nos pênaltis para a Espanha. Nicola, por que o Corinthians não vai atrás de um lateral direito? Zé Roberto, o Corinthians não tem grana para grandes investimentos, essa é a grande verdade, tá? Há um prejuízo, um déficit bastante grande, investiu-se demais no ano passado. O Neo GV, fair play financeiro aqui, vai ser só para Flamengo e Corinthians, que arrecadam muito. Os outros serão muito prejudicados. Não pode existir isso aqui. Nicola adora falar mal do Corinthians. Anderson, cara, eu tento falar bem mal de todo mundo. Eu tento trazer a notícia do momento, né? Mas quando eu digo que para mim o Corinthians vai ser campeão, eu acho que eu não estou falando mal, né? Bora mudar de assunto e falar sobre cambismo no Corinthians. O tema não é novo, mas a atualização é preocupante. Apesar de o presidente Augusto Melo ter garantido durante o fim de semana que estava fazendo todos os esforços para coibir esse tipo de atitude, são várias as postagens de torcedores corintianos acusando cambistas de estarem vendendo entradas para quinta-feira. Partida decisiva contra o Palmeiras, valendo o título do Campeonato Paulista. O jogo de volta da final, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, ou seja, joga para empatar, para se sagrar campeão. Importante contar que a venda de ingressos para fiéis torcedores começou apenas nessa segunda-feira, mas durante todo o fim de semana já existiam cambistas trabalhando com vendas de ingressos e por valores estratosféricos. Alguns pediam uma supervalorização de até 1.250%. O ingresso, vendido originalmente por R$80, saía a R$1.000. Tinha entrada a mais cara de todos por R$1.300. Até entradas para o público PCD, pessoas com deficiência, também vinha sendo vendido de forma clandestina. E a grande suspeita de torcedores, membros do conselho, em virtude de um depoimento recente de um ex-funcionário do Corinthians, é de que o presidente Augusto Melo e seus diretores tenham participação na distribuição desses ingressos que depois são repassados para cambistas. O Augusto chegou a emitir uma nota assegurando que não tem nada disso, que a diretoria faz todos os esforços para coibir o cambismo, mas a verdade é que essa primeira oportunidade para frear a ação dos cambistas acabou falhando redondamente. Tema tão sério que a Polícia Civil e o Ministério Público abriram investigação para entender quem são os verdadeiros culpados. Para falar sobre o Palmeiras e também de Leila Pereira, que na semana da final do Campeonato Paulista resolveu cutucar o Corinthians e também outros clubes que devem.
presidente foi perguntado a respeito dos principais problemas do futebol brasileiro e disse o seguinte, abre aspas, clubes que atrasam salários ou imagem, atrasam compromissos com outros clubes e continuam competindo em igualdade de condições. Isso cria distorção no campeonato. Essa é uma pauta extremamente importante e sensível para alguns clubes, mas vamos bater forte nisso, porque o Palmeiras compete em igualdade de condições e paga em dia, mas exigimos que outros clubes também paguem em dia, fecha aspas. A Leila está afirmando que vai insistir num projeto que havia sido criado no ano passado de fair play financeiro. A intenção é que essa ideia progredisse e se tornasse realidade já no Campeonato Brasileiro desse ano, mas estamos às portas do Brasileirão que se inicia no próximo final de semana. A tendência é que o fair play financeiro passe a ser adotado somente em 2026. E o fair play financeiro promete punir clubes que têm dívidas com atletas, outros clubes, empresários e afins. A Leila completa sobre o tema, abre aspas, não é o gramado sintético que cria desequilíbrio nas competições, e sim a falta de fair play financeiro. Recado direto pro Corinthians, rival do Palmeiras na final do Paulistão e também para uma série de outros clubes. Só para lembrar que o Corinthians, por exemplo, deve e tem sido cobrado na CNRD pelo Cuiabá, na FIFA pelo Matias Rojas, isso para não falar de outras dívidas. Família, ficamos aqui com um giro de notícias do maior clube do Brasil, estamos falando do Corinthians. E se você gostou do conteúdo, chega deixando seu like, se inscrevendo nesse canal. Ativa também a sininho de notificação, é muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço aí no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo. E vamos que vamos pra cima.